Galera, bora pra mais um vídeo aí pra gente continuar falando do Renascimento, tá? E bora depois da vinheta. E antes da gente continuar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o joinha, comentar e compartilhar com seus amigos, com a sua família, com quem você achar legal, porque a gente já soma 100 inscritos pra gente continuar crescendo nessa pandemia, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Renascimento na Itália, certo? A gente já falou lá no vídeo 1 sobre o cenário econômico que levou à Itália, né? Então, as cidades italianas ali no século XIV, elas eram potências comerciais e potências econômicas, certo? E com o passar do tempo, eles queriam mostrar esse poder deles. E como é que eles iam mostrar esse poder? Justamente tentando financiar artes, financiando monumentos, construções, né? Então, os comerciantes se tornaram grandes mecenas, né? A palavrinha mecenas significa que é um financiador da arte, né? E eles vão buscar justamente esses pintores, esses escultores, esses arquitetos, esses escritores, para justamente transpor essas ideias todas desse mundo de modernidade, essa mistura entre aquele passado maravilhoso do mundo grego e aqueles elementos do mundo medieval que eram toleráveis na cabeça deles, né? E com isso, muitos desses mecenas, muitos burgueses eram desses financiadores, né? E também a maior financiadora desses mecenas na Itália era a própria igreja. Era uma forma também de demonstrar o poder econômico e o poder financeiro que a igreja já tinha naquele momento. Esses pintores, esses escultores, eles deixavam essa marca do Renascimento, mesmo que fosse uma obra financiada para a igreja, né? Por exemplo, se você pensar o caso, a criação de Adão, que é uma pintura que está lá na Capela Sistina, feita pelo Michelangelo, uma passagem bíblica, mas não é porque é uma passagem bíblica que ela não vai expressar os valores que tinham na cabeça desse mundo renascentista, né? Ela mostra a busca pela perfeição, a hiperperfeição dos corpos, que os gregos, não que eles desejassem, mas que eles tinham essa ideia. Eles vão buscar a questão de racionalizar e buscar a questão do homem no cenário que ele está. Por mais que tenham esses valores todos de renascer e buscar essas mudanças, ele podia muito bem trabalhar com o tema. Então a gente vai falar um pouquinho de algumas artes no Renascimento italiano, tá? E a gente vai começar então com a parte da escultura, tá bom? A escultura, o grande ponto principal da escultura vai ser a questão da anatomia, né? Muitos desses escultores, eles vão precisar ter conhecimentos de anatomia. Eles iam conseguir entender com o funcionamento dos corpos e justamente colocar em prática nas esculturas e dar aquela forma viva às esculturas, né? Então, a questão da musculatura, a questão da própria dimensão dos movimentos que um corpo poderia fazer, certo? A questão dos detalhes de um corpo, as veias, os poros da pele em alguns casos de algumas esculturas, movimento de cabelo em uma escultura, certo? Então vai ser muito importante essa questão de anatomia, tá? E um ponto muito importante da gente lembrar, esses artistas, eles além de serem artistas, eles eram estudiosos de vários assuntos, né? Então, muitos deles, eles subornavam os coveiros dos cemitérios e eles iam estudar os corpos desses indivíduos que morreram para justamente pegar um conhecimento científico e tentar transpor para suas obras de arte, nesse caso as esculturas. E eu vou citar alguns desses autores aqui, eu vou precisar colar porque eu não lembro de cabeça, tá? Então, por exemplo, você tem o Filippo Brunelleschi, o Donato Bramante, o Leon Alberti, o Andrea Palladio, né? O Gilberti, o Donatello, e o mais famoso deles vai ser o Michelangelo, tá? Todos esses artistas, eles estão situados ali entre o século XIV e o século XVI. A gente vai falar um pouquinho sobre a música, né? A música vai ser um dos aspectos artísticos que também vai se desenvolver no Renascimento. Aquela música medieval vai começar a sofrer mudanças e eles vão tentar incorporar a polifonia. O que é isso? Você tinha mais de uma voz que poderia ter nas músicas. E a partir então de uma música com duas vozes, você já teria uma música polifônica, né? E isso são mudanças que você percebia na França e no norte da Itália. E que os músicos
renascentistas italianos vão buscar. Além dessa questão na composição, você também tinha a questão de você tentar falar temas do cotidiano, ou aquilo que a gente conheceria como os temas profanos, né? As pessoas tendem a confundir essa palavra, né? Mas é justamente buscar os temas do cotidiano, os temas comuns, que não têm relação com o sagrado, né? Então lembra dessa oposição, o sagrado é aquilo que a gente que está acima da nossa compreensão. E o profano não é o contrário, aquilo que é o pecado. Não, o profano entra muito mais nessa questão do cotidiano, do que é ordinário, do que é comum. Tá? E utilizar a música e a composição para falar de temas convencionais, certo? Ou aquilo que a gente escuta hoje em dia, que são as chamadas músicas do mundo, né? Então, esse conceito então também não é de agora, essa questão de trabalhar com as músicas do mundo, tá? Então você vai ter o ressurgimento do madrigal. O que é o madrigal? É uma composição montada para coral, só que ele utilizava o coral para justamente cantar essas músicas com uma linguagem mais popular, com uma linguagem comum. Se você lembrar, a linguagem do mundo medieval que a igreja cantava e que a igreja da música era o latim. E então eles tentaram, a partir da música, aproximar a música da população convencional, né? E também trabalhar com esses temas comuns. Um dos compositores mais conhecidos aí do Renascimento vai ser o Giovanni Palestrina, tá? Ele vai se situar ali no século XVI, tá bom? No caso da literatura, esses escritores vão fazer o resgate da poesia lírica e da poesia épica, né? Ou da epopeia, tá? Poesia lírica é aquela poesia que poderia ser acompanhada de flauta ou de uma lira, né? Lira lírica, dá pra perceber essa ponte, ou ela podia ser cantada. E a poesia lírica estava muito ligada aos sentimentos do eu que estava na música, muitas vezes do autor, né? Ou às vezes da pessoa que fala no poema, que os estudiosos chamam de eu lírico, né? Que é quem está contando aquela história e contando aquele sentimento que está rolando aqui naquela poesia, né? E a poesia, a epopeia, vai ser aquele conto heróico, vai ser uma poesia escrita para contar o feito dos grandes heróis, né? Vou dar um exemplo do mundo antigo, a Odisseia e a Ilíada, né? Que são dois poemas épicos que vão contar a história dos heróis da Guerra de Troia, no caso da Ilíada, e a história da Guerra de Troia. E na Odisseia vai contar o retorno do Ulisses para casa, para contar e mostrar esse retorno, né? E por conta dessa história escrita do mundo antigo, os renascentistas vão trazer os anseios deles nesses escritos, tá? O primeiro deles vai ser o Francesco Petrarca. Petrarca vai ter uma obra máxima que vai ser o Cancioneiro, que vai reunir 350 poemas líricos do Petrarca, onde ele colocava os sentimentos dele para fora, certo? E muitos desses sentimentos eram voltados para essa questão sejam sentimentos positivos, sejam sentimentos negativos, tá? Além disso, ele vai ser o cidadão que vai inventar o soneto. Vai ser uma forma de poema que tem uma estrutura montada em 14 versos, né? E aí eles se dividem geralmente em 2 estrofes com 4 versos cada, e as 2 últimas estrofes com 3 versos cada, e depois você tem o esquema das rimas que vai depender de cada época, de cada autor. Outro cidadão italiano ali vai ser o Giovanni Boccaccio. O Giovanni vai ter um texto chamado Decameron, que basicamente vai ser um texto que vai trabalhar com emoções de pessoas que ficaram, ironicamente, confinadas por conta da peste negra no século XIV. E justamente no Decameron ele vai trazer os sentimentos humanos e afloram nesse grupo que está preso. O mais famoso, não que os outros que eu já falei anteriormente não sejam, mas o que ficou mais consagrado na literatura vai ser o Dante Alighieri. O Dante Alighieri ele vai ter um texto mais famoso dele, vai ser o Divina Comédia, onde ele vai contar a história do camarada que foi passar pelos 3 estágios da teologia católica para buscar o seu amor, né? Então ele vai passar pelo purgatório, pelo inferno, até chegar no céu, certo? E ele vai fazendo isso em forma de poema. Como seu mentor nessa jornada vai ser o Virgílio, que é um poeta romano
né? Então você percebe essa referência ao mundo antigo, né? E essa própria questão dele ir atrás da amada mesmo depois da morte. Ele, com a sua capacidade humana, ele consegue ir atrás dos seus objetivos, né? Então, por mais que fossem obras que trabalhassem o conceito religioso por conta da época que elas são produzidas, eles conseguem fazer essa mistura muito grande, né? Por mais que eles quisessem se afastar do mundo medieval e do mundo religioso que eles tinham aproximação. Isso era inevitável. Deixe seu comentário aí, dúvidas e desafios. Chama a Clio.